Seja bem-vinda no quarto e último episódio da série A Síndrome da Salvadora. Se você ainda não assistiu os 3 primeiros, te convido a se inscrever no canal e assistir esses vídeos para poder entender melhor do que a gente vai falar nesse último vídeo, que vai tratar sobre a nossa recuperação. Quais são os passos que a gente precisa dar na direção de uma vida mais saudável, sem tanto peso, sem tanta sobrecarga como a Salvadora acaba tendo. E ao final desse episódio, junto com os outros 3, você vai poder caracterizar quem é que sofre com a Síndrome da Salvadora, quais são as consequências físicas e emocionais, o que motiva uma Salvadora e também quais são os passos da sua recuperação. Tinha uma época que alguém falava assim, vai curar da postura da Síndrome da Salvadora ou da Síndrome da Boazinha. E essa palavra cura me deixava bem apreensiva. Até que um dia eu fui no dicionário e olhei o significado da palavra cura, que é restabelecer a saúde. Então sim, agora você vai conhecer alguns passos para restabelecer a saúde emocional e física de quem tem uma postura na vida de salvadora. Eu sou a Flávia Zagroba, psicóloga clínica há 20 anos, já atendi centenas de salvadoras, boazinhas, cuidadoras e sou uma salvadora em recuperação e num processo de cura. Abrir mão de dar conta da expectativa dos outros. Esse é um grande desafio para quem sofre com a Síndrome da Salvadora. E eu vou te dizer que o primeiro desafio que eu tive para modificar essa postura não foi em relação ao olhar de desaprovação do outro. Eu me dei conta no meu processo de cura que eu precisei decepcionar a mim mesma primeiro. Eu precisei abrir mão das expectativas que eu criei a respeito de ser especial, de ser indispensável, de ser útil o tempo todo para o outro. Então, quando eu falo de nós abrirmos mão da expectativa dos outros, primeiro passa por nós. É um processo de dentro para fora, para que depois a gente possa lidar melhor com o olhar de desaprovação, com o questionamento de alguém que estava acostumado a receber muito da gente e acaba recebendo menos quando a gente vai se recuperando. Reconhecer e comunicar os seus limites. Você sabe fazer isso? Você sabe entender, qual que é o seu limite, até onde você consegue ir? Quando a gente está dentro desse quadro da salvadora, da boazinha, a gente está tão acostumada a exceder os nossos limites que muitas vezes quando eu converso com as mulheres aqui no consultório, e se eu tomar como base também a minha história, eu só fui reconhecer o meu limite quando eu adoeci, quando eu tive um quadro de depressão. Por quê? Porque nós estamos num piloto automático e desde muito cedo resolvendo problemas, muitas vezes desde a nossa criança resolvendo problemas que não são nossos, tomando, levando nas costas problemas maiores do que de fato a gente poderia resolver, e aí a gente acostumou a fazer muito e a não reconhecer mais qual é o limite. A gente perdeu a conexão com a nossa mente e com o nosso corpo, ficou num automático. Então, reconhecer os seus limites é um passo fundamental para a sua recuperação. Começar a entender os sinais que o teu corpo te dá. Quando ele começa a dar sinais de adoecimento, o que ele quer dizer, que sobrecarga é essa? Eu sempre falo nas lives que eu faço que eu tenho um sintoma muito claro quando eu estou ficando muito cansado, ou quando eu estou me excedendo no que eu consigo fazer, é o meu olho, minha pálpebra tremer. Isso é um claro sinal de cansaço que pode estar alinhado ao físico, ao emocional ou só um dos dois. Então, quando eu começo a ter a pálpebra tremendo, eu rapidamente já sei o que eu estou fazendo, que limite que eu estou ultrapassando que eu não estava percebendo que meu corpo foi dando sinais. Então, identifique também em você que sinais você tem. Às vezes as pessoas começam a ter mais sono, ter enxaquecas, tem algo que o corpo comunica sinalizando assim, epa, para um pouco porque você está me usando de forma desgovernada. Tão importante quanto você reconhecer os sinais do seu corpo e da sua mente, comunicando que está ultrapassando os limites, é você comunicar. Você precisa comunicar ao outro, aos outros, quais são os seus limites.
Você precisa fazer a inclusão de você no contexto onde você vive, porque muitas vezes a salvadora, a boazinha, ela esquece que ela faz parte. É como se ela vivesse olhando para o outro e ela própria não se vê. Então não esqueça que tão importante quanto reconhecer os seus limites é comunicá-los. Aprender a dizer não e sustentar esse não. Esse é um desafio muito grandioso para nós, salvadoras e boazinhas. E como é que a gente vai criando musculatura emocional para poder lidar com esse limite que eu já reconheci, com a comunicação desse limite que muitas vezes envolve dizer não, hoje eu não posso. Não, hoje não vai dar. Ah, essa semana eu estou bem comprometida, ou eu não estou legal, não vou conseguir te atender dessa vez. O que gera no seu corpo, na sua mente, quando você me ouve falando essas frases? É bem importante prestar atenção, porque o corpo já comunica. Tem gente que às vezes aqui no próprio processo terapêutico comigo, quando eu comunico alguma frase dessa, relata, né, que sente uma ansiedade, que sente um nó na garganta, que sente uma agonia no peito, que na cabeça já vem assim, nem adianta eu falar isso porque a pessoa vai dizer, mas eu preciso de ti. Então já vai tendo várias resistências com o próprio processo de recuperação. E eu preciso te dizer que tão importante quanto você aprender a dizer não, é você sustentar esse não. O que é o não? Que daí vem o medo também de nós nos tornarmos egoístas, individualistas, pessoas ruins, como se pessoas boas só dissessem sim. Então eu quero te fazer refletir também sobre as pessoas que são boas, que tocaram a sua vida, que de certa forma são pessoas que você considera, elas só te disseram sim a vida toda? Vamos começar pelos nossos pais. Os nossos pais só disseram sim para nós? E se eles disseram não, a gente rejeitou? A gente descartou por um não ou outro? Ou o não faz parte das relações? Então é muito importante que você reconheça o seu limite, comunique, diga não e sustente. E como é que eu sustento isso? Suportando muitas vezes essas frases, essas sensações físicas. Eu posso te dizer que num primeiro momento pode ser bem desafiador lidar com tudo isso ao mesmo tempo. Mas quando você sustenta, quando você espera um pouquinho antes de voltar atrás no não que você disse, você é capaz de ver que é possível, que a outra pessoa que recebeu esse não, ela pode também encontrar outras maneiras de solucionar aquela necessidade não envolvendo você. É claro que aqui eu não estou falando das polaridades, que é o quê? Eu dizia muitos sims, ou eu dizia sempre sims e agora eu só digo não. Quando nós buscamos o caminho do meio, a gente vai sempre se perguntar: se eu disser sim para essa situação, eu comprometo alguma necessidade minha, eu violo algum direito meu, eu me violento de alguma forma? Não. Eu posso, eu quero, eu tenho disponibilidade? Tenho. Então eu posso dizer sim para uma situação que eu tenha vontade, tá tudo bem. Agora, quando eu digo sim, sabendo que eu estou me violentando de alguma maneira, violando algum direito meu, não querendo dizer aquele sim, já sabendo pelos meus motivos ou por outros compromissos que eu assumi, e ainda assim eu digo que faço, que vou, que realizo, que soluciono, isso sim está sendo incoerente e está gerando em mim, com certeza, consequências físicas e emocionais. Flávia, mas quando é que eu sei que isso não prejudica o outro? Tem uma pergunta básica que você pode se fazer. Isso que eu vou fazer para esse outro, ele pode fazer por ele mesmo? Se ele tem condições de fazer, por que você estaria prejudicando? Talvez ele só esteja utilizando um meio para fazer aquilo e como você estava sempre muito disponível, ele está acostumado a te pedir. Então, dizer não e sustentar o não é muito importante. Mesmo que essas sensações iniciais gerem resistência em você, dê-se um tempo de maturação para o seu não reverberar, tanto em você quanto no outro. Não queira rápido consertar, voltar atrás, já fazer uma ligação, já tentar compensar aquele não. Acalma, aguarda, espera. A gente tem mais força do que imagina para lidar com aquilo que nós precisamos mudar. Confie. E você?
Sente que tem dificuldade em se posicionar, dizer o não e sustentar? Comenta aqui comigo também no vídeo. Não se responsabilize por problemas que não são seus. Do que eu tô falando? Sabe aquela pessoa que disse assim, tu tem o contato do fulano que tem uma van, porque estou organizando uma excursão para um lugar tal e não sei o quê. Tenho. Muitas vezes nós salvadoras, boazinhas, o que a gente faz? A gente já pergunta quando é, como é que ela quer, quantas pessoas são, a gente faz o contato com o cara da van, a gente pede um orçamento, fica no meio do processo para resolver algo que nem é nosso. E nisso a gente está perdendo nosso tempo, nossa energia, desfocando daquilo que a gente precisava resolver. E por isso que no final do dia ficamos sobrecarregadas e muitas vezes rodamos em círculos em relação às nossas coisas. Então, não se responsabilizar pelos problemas que não são seus é deixar que o outro faça aquilo que ele dá conta de fazer. Estou te dando um exemplo simples que pode se tornar bem complexo em outros cenários, mas esse eu passo o telefone. Se precisar de mais alguma coisa, eu posso te ajudar, ou se esse contato não der, eu tenho outro. E aí eu digo ok para a pessoa e para a força dela também de ir atrás de resolver o que ela precisa. Faz sentido para vocês? Nós nos emaranhamos, nos envolvemos, nos enrolamos com questões que não são nossas o tempo todo. Então a gente tem que orar e vigiar o tempo todo em relação a essa postura, que é uma das características da nossa salvadora, da nossa boazinha. Fiquem bem atentas quando vocês estão pisando num terreno que é do outro e que o outro pode resolver por ele. Por último, mas não menos importante, eu quero falar que a gente precisa, nesse processo de recuperação, aprender a descansar e não ser útil o tempo todo. Simplesmente nós não sabemos ficar paradas, nós não sabemos... Quando a gente está parada de corpo, a nossa mente está funcionando. Lembram dos balõezinhos lá do nosso segundo episódio, quando a gente fala das consequências físicas e emocionais da salvadora? Esse balãozinho ele fica o tempo todo funcionando. Passado, futuro e muito dificilmente a gente está no presente. E isso nos impede de relaxar, de descansar e de nós permitirmos não sermos útil. A coisa mais bacana que a gente muitas vezes acha, eu tô falando sempre a gente porque eu tô me colocando também como a salvadora, né? Eu falo de um lugar em que eu sinto ou sentia muitas das coisas que eu tô passando aqui para vocês. Então, olhar uma pessoa que consegue relaxar, que consegue ficar sem fazer nada, sabe aquela coisa boa de sentar e aproveitar aquele momento, curtir, sorrir, esquecer da hora. Quando é que a gente esquece da hora? A gente não esquece da hora, a gente tá sempre com o relógio contado. Por quê? Porque depois daqui eu vou em tal lugar, porque depois de tal lugar eu tenho tal coisa para fazer, porque quando eu chegar em casa eu tenho tal situação para resolver. Nós não paramos o nosso relógio interno. Então esse é um grande aprendizado que nós precisamos fazer pela nossa saúde física e emocional, aprender a descansar. E muito provavelmente, como a gente já viu ao longo dessa série, lá quando criança a gente já foi envolvida nesse movimento de fazer o tempo todo, de se sentir reconhecida e amada pelo fazer. Então quando chega no momento de descanso parece até que a gente está desperdiçando tempo. Eu tive uma cliente muito bacana que ela dizia assim, se eu deito na rede, se eu deito no sofá, parece que eu estou fazendo algo errado. Teve até um exemplo que ela deu uma vez de uma ligação que ela recebeu uma tarde de final de semana e ela estava tirando uma sonequinha. Daí a pessoa perguntou a ela, né? Estava dormindo? E ela rapidamente mentiu, não, estava terminando de arrumar a louça. Porque não pode estar descansando. Porque a gente não se permite, porque criamos alguma crença errada, como salvadoras e boazinhas, que descansar é feio, que descansar é para quem tem tempo, que descansar é para alguém que não tem utilidade, que lá no português bem sincero é vadio ou vadia. Então a gente está cheio, recheado desses balõezinhos aqui e acaba não se permitindo viver o momento presente e descansar. Mas essa é uma das etapas da nossa recuperação, aprender a ficar presente naquele momento e com a gente. Chegamos ao final da série A Síndrome da Salvadora. Foram 4 episódios onde eu falei sobre as características, consequências, motivações
e atitudes de recuperação dessa síndrome da salvadora, da boazinha, daquela que cuida muito dos outros e esquece de si mesma. Então eu quero te agradecer por ter chegado até aqui comigo. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta os vídeos e compartilhe com outras mulheres que podem se beneficiar desse tema. E quero te convidar também para me seguir no Instagram, @flaviazagroba. Lá também tem bastante conteúdo sobre a salvadora, a boazinha e vários outros temas relacionados a essas posturas na vida.